E aí galera, beleza? Dando sequência aqui à nossa aula de geometria espacial. Hoje a gente vai ver sobre cilindros, esferas e cone, tá? Começando aqui primeiramente com os cilindros, tá? Vou explicar o que é um cilindro, tá? Pra quem não sabe. Vamos lá. Cilindro, né? Objeto tridimensional composto pela sobreposição de infinitos círculos de mesmo diâmetro, tá? É também definido como o objeto que resulta da rotação de um paralelogramo em torno de um de seus lados, tá? Ou ainda, o cilindro pode ser visto como um prisma de base circular, tá? O que a gente tem aí nesse parágrafo, tá? Que se a gente pegar um retângulo qualquer aí, por exemplo, que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Um paralelogramo em forma de retângulo, a gente girar esse paralelogramo em 360 graus, tá? A gente vai ter aí o nosso cilindro reto, tá? Que se assemelha a essa figura aqui, tá? Essa é a figura aqui do cilindro reto, tá, galera? Dando sequência então no cilindro reto agora, que a gente já tocou nele. Vamos prosseguir. O cilindro reto, né? É reto quando os círculos se sobrepõem ao longo de uma direção perpendicular ao plano dos mesmos, né? Ou quando o paralelogramo que executa a rotação é um retângulo, né? Como eu já havia dito, tá? A gente pegar um retângulo e realizar uma rotação, né? Se torna aí um cilindro reto, né? Neste caso, o eixo do cilindro é perpendicular à sua base, tá? Isso se torna aí o cilindro reto, tá? Como nesta imagem aqui está aparecendo, tá? Aí a gente vem para definições complementares, né? Que são as siglas aí que nós iremos utilizar nas operações matemáticas, tá? Começando ali por AL, tá? Com aquele L minúsculo, né? Que significa a área lateral, tá? AB na sequência, que é a área da base. H, né? Que é a altura do cilindro, tá? Geralmente é a distância entre as duas bases e perpendicular a elas, né? Essa parte daqui é a altura do cilindro, tá? E o raio da base, tá? Que a gente calcula do centro, tá? Até o lado ali do círculo, né? Dando sequência, então, a gente tem aqui três fórmulas aqui relacionadas ao cilindro, tá? Começando aqui com a L, né? Como a gente viu ali no começo, significa área lateral, né? Que é igual a 2πrh, tá? H este sendo a altura do cilindro, tá? Também temos aí a área da base, né? Que é πr ao quadrado, tá? Na sequência temos também a área total, né? Desse cilindro, né? Que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Que é igual a 2πrh, né? Que é a altura, né? Como eu já disse anteriormente, mais 2πr ao quadrado, né? E isso vai resultar no que? 2πr, né? Com h mais r, tá? Multiplicando aí o h mais r, a altura mais o raio. Passando então para o volume, né? Do cilindro reto. A gente tem volume, né? V de volume, que é igual a área da base vezes a altura, né? Bem simples aí, né? Que é igual a πr ao quadrado, né? Bem simplão isso aí, né? Essa parte do cilindro reto, tá? Então, galera, vindo agora para o cilindro oblíquo, tá? Não muito complicado em relação ao outro, tá? Bem simplão também, tá? Quando o eixo do cilindro não é perpendicular à sua base, beleza? Qual que é o eixo do cilindro, né? Geralmente é o meio aqui do cilindro, tá? O eixo é onde a matéria atravessa o centro, né? O meio da matéria, né? Meio complicado aí a explicação, né? Mas basicamente é o centro aí do cilindro, tá? O eixo dele não é perpendicular à sua base, tá? Não é reto, no caso, né? A gente tem essa curvatura aqui, nesse caso, nessa imagem para a direita, tá? Mas podia também estar para a esquerda, tá? Que seria também aí um cilindro oblíquo, tá? As fórmulas para o cálculo das áreas e do volume continuam as mesmas, olha só. Pois a altura é sempre a distância entre as duas bases
e perpendicular a elas, ou ao plano que as contém, tá? Então a gente tem aqui que a área lateral, a área total, o volume do cilindro, tá? Para calcular estas variáveis, né? As fórmulas são as mesmas, né? A gente pode ver aqui na explicação. Partindo agora para o cone, né? Vamos lá, cone. Figura espacial que resulta da rotação de um triângulo em torno de um de seus lados. Olha só. O cone pode ser considerado uma sobreposição de infinitos círculos com raios que decrescem até se reduzirem a um ponto. Pode ser visto também como uma pirâmide de base circular. Olha só. Cone reto, né? O cone reto é quando o triângulo que executa a rotação é um triângulo retângulo girando em torno de um de seus catetos, né? O ponto fixo é chamado de vértice do cone. A sua distância até a base é a altura do cone, né? A gente vê aqui um exemplo de cone reto, tá? Que a gente basicamente vai pegar um triângulo retângulo, né? A forma de um triângulo retângulo, né? E a gente vai rotacionar ele ali, fazer a rotação dele, tá? Nisso a gente vai ter o que? Vai ter o exemplo aqui do cone reto, tá? Que tá na imagem aqui. Bem fácil. Seguindo então, a gente tem as variáveis que a gente vai utilizar, né? As definições complementares. A gente tem basicamente as mesmas aqui, né? A L, a B, a H, né? Seguindo então a gente tem aqui um S, né? O que é esse S, né? É a giratriz do cone, tá? É essa parte aqui do cone, tá? Segmento de reta que liga o vértice à circunferência da base, tá? Onde S é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais H ao quadrado, tá? Para calcular a giratriz do cone, a gente vai ter que pegar aí a raiz quadrada, né, de raio ao quadrado mais altura ao quadrado, tá? Seguindo então a gente tem a área lateral, né, que vai mudar um pouco a fórmula aí. πRS, tá? A gente tem aí a acrescentação do S, né, em relação ao anterior, né? Seguindo então a gente tem o que? Me perdi aqui. Aqui. Seguindo então a gente tem AB, né, a área da base, que é πr ao quadrado, tá? Não muda esse aí. Área total, né? Área lateral mais área da base, ó, bem fácil mesmo, né? πRS mais πr ao quadrado, né? É igual a πr com multiplicando, né, giratriz mais raio, né? Na sequência a gente tem um volume, né? O volume do cone, né, do cone reto, né? Que é igual a 1 sobre 3 πr ao quadrado vezes h, né, vezes altura, né? Muito simplão também, cara. Olha que assunto interessante, né? Vindo agora para o tronco do cone, né? Pra gente já encerrar essa parte do cone. Começar explicando um pouco sobre o cone, né? O tronco do cone. Na sequência, as definições complementares, né? Como sempre. E explicar as fórmulas aqui, tá? Tronco do cone, né? É um objeto tridimensional que resulta do corte de um cone por um plano paralelo à base, né? A gente tem aí um corte no cone reto, tá? A gente resulta aí no tronco do cone, tá? Quando o cone que sofre o corte é um cone reto, temos um tronco de cone reto. Como eu já disse anteriormente, né? Um tronco de cone reto se dá quando você corta ali aquela parte do cone reto, tá? A gente vai se tornar aí o tronco do cone. Definições complementares, né? Basicamente a gente repete aí, né, as variáveis, né? No caso dele tem uma adição do R maiúsculo, tá, né? Que é o raio de base maior, tá? E o R minúsculo é o raio de base menor, tá? Na sequência a gente vem com a fórmula da giratriz do cone, tá?
que é a raiz quadrada do raio de base menor ao quadrado mais a altura do tronco do cone ao quadrado, tá? A gente vem aqui a fórmula da geratriz do cone, tá? A área da base maior, tá? πr ao quadrado, tá? Com r sendo o raio de base menor, né? O r minúsculo aqui, tá? E a área de base maior, tá? A gente vem agora com o πr ao quadrado, tá? Com o r nesse caso sendo maiúsculo, né? Que indica aí o raio de base maior, tá? Do tronco do cone, tá? Área lateral do tronco do cone, πrs, tá? Com o r ali sendo maiúsculo, tá? De novo, né? O raio de base maior. Mais πr minúsculo s, né? Com esse r minúsculo, né? Sendo a raio de base menor, tá? Na sequência a gente tem a área total, né? Que é a área lateral mais área de base maior, né? Logo depois a gente tinha o volume, tá? Que é 1/3 πh, tá? Multiplicando aí, tá? O r minúsculo ao quadrado mais r com o r maiúsculo, tá? Mais o r maiúsculo ao quadrado, tá? Nessa continha aqui a gente vai obter o volume do tronco do cone, tá? Muito tranquilo aí por enquanto. Para fechar aqui, vou entrar na esfera, tá? Só no começo da esfera. Bom, a esfera, né? É um objeto tridimensional que resulta da rotação de um círculo em torno de seu diâmetro. A gente vê aqui um exemplo de esfera, né? Todo mundo sabe. É um círculo aqui, tá? Vamos aprender aqui a calcular o volume e a área da esfera, né? A área da esfera, né? 4π rs ao quadrado, tá? Com um r sendo o raio da esfera, tá? E o volume agora. O volume igual a 4/3 πr ao cubo, tá? De novo, né? O r sendo o raio da esfera, tá? Estas foram as definições básicas aí, tá? De geometria espacial. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula com triângulos, beleza?